O tema de hoje, a gente começou na última aula, que é a mitzvah de alegrar os noivos. A mitzvah de alegrar os noivos entra naquele tipo de mitzvah que ela é entre o homem e seu semelhante, obviamente, e aquelas mitzvot que a gente recebe uma recompensa no mundo vindouro, mas a gente recebe já adiantamento nesse mundo. A gente tem uma Mishnah que a gente lê todo dia de manhã, Edu Dvarim, Shein Lahem Shiur, etc. E lá ele fala que tem algumas mitzvot que você vai receber o mérito no mundo vindouro. Isso acontece com todas, mas algumas delas você já tem o usufruto. Então imagina que você tem um campo. O campo não é teu, mas você tem o usufruto. Você pode, uma casa, você pode ter o usufruto. Então o usufruto dessas mitzvot é nesse mundo. Porque essas mitzvot, muitas vezes, elas são recíprocas. Não só que Deus vai te dar, nesse mundo alguma recompensa por algo que você fez, mas é normal. Se eu ajudei você, logo, logo, uma mão lava a outra, você vai acabar me ajudando também. Então, nesse caso, é nos dois, né? Nesse mundo e no Nesse vindouro. mundo e no mundo vindouro. Justo ontem, o Rabino Alovani começou o shiur, eu vi o começo do shiur dele, que estava explicando de que na Torá não consta nada sobre o mundo vindouro. Absolutamente nada. De forma explícita, não consta. Então, por exemplo, eu vou fazer mitzvah, vou ganhar Gan Eden, vou para os céus. Não consta na Torá. É óbvio que existe. A Torá, ela foi transmitida oralmente e não falta lugares que falam a respeito disso na Torá oral, mas explicitamente na Torá não fala. E uma das explicações é que a gente não tem noção do que significa fazer uma mitzvah. O impacto que uma mitzvah ela tem, ele é eterno, e esse mundo a gente não tem as condições de sequer compreender o impacto dessa mitzvah. Nesse mundo, quando a Torá fala para você, olha, se você escutar minhas palavras, se você fizer mitzvah, vou te dar chuva, vou te dar fartura e etc., isso não é uma recompensa. Essas são melhores condições de trabalho. Então, eu sempre uso o exemplo. Você tem um funcionário, ele está desempenhando bem. Você vira e fala para ele, bom, gostei, eu vou te colocar um ar-condicionado melhor na tua sala. Aí ele chega no final do mês para receber o salário, você fala, não, já gastei com ar-condicionado, o ar-condicionado não compensa pelo salário. O ar-condicionado são melhores condições, porque já que ele trabalha bem, eu quero que ele trabalhe melhor ainda, e ele vai ter melhores condições. Então, quando a Hashem ele fala, se você escutar a minha palavra, eu vou te dar chuva, chuva nada mais é se a pessoa está melhor financeiramente, ele está com saúde, a família está bem, ele vai servir a Hashem melhor. Então, conforme você vai fazendo mais mitzvah, a Hashem te dá mais condições. Mas chuva, dinheiro, perto de uma mitzvah, nada nesse mundo vai ser suficiente para te compensar sequer por uma mitzvah que você fez. Então, de maneira geral, a Torá não fala sobre a verdadeira recompensa, porque ela a gente não tem noção. A Torá fala sobre melhores condições de trabalho quando você faz as mitzvot. Então, algumas mitzvot, você vê claramente que elas diretamente vão te dar uma recompensa aqui nesse mundo, outras a gente não necessariamente consegue enxergar o resultado delas. E a mitzvah de alegrar os noivos, que alegrar inclui ajudar que eles possam ter as condições financeiras para casar, ajudar uma noiva para ir até a loja, etc., cada um com a sua necessidade. Então, essa é uma mitzvah que nesse mundo você vai receber a recompensa, assim está escrito na Mishnah, e está garantido para você. Há muitos anos, quem viaja para o Brooklyn, Crown Heights, tem muita gente que você vai numa sinagoga grande, você vai para o Kotel, tem muita gente passando pedindo tzedakah. E uma das frases que eles usam muitas vezes é nossa escala, nossa escala. Nossa escala significa para poder casar uma noiva. Não sei se todo mundo que fala isso é verdade, o cara já parece um vovô que já está casando a bisneta, mas ele fala Achnasat Kala. Esse é um pedido clássico. Mas nas ruas do Brooklyn, lá em Crown Heights, tem uma senhora que há muitos anos ela fica na rua. Ela, às vezes, quando está frio, tem até uma cabaninha. E ela pede tzedakah. E todo mundo dá para ela. Quem é essa pessoa? Então, eu só vim a saber melhor quando eu me casei pela segunda vez, porque ela é da Inglaterra, minha esposa é da Inglaterra, conhece ela bem. E ela não é uma pessoa que precisa de tzedakah. O marido dela agora faleceu, mas trabalhava, não tinha problema nenhum, Baruch Hashem. O que ela faz? Ela fica na rua literalmente, porque quando você tem um lugar de grande concentração, você pode conseguir, mesmo dos pequenos centavos, cada um passa a dar $1, $5, e quem conhece ela sabe que não é para ela, e vão dando. E dessas arrecadações, ela literalmente ajuda vários casais para que eles possam
ter o que eles precisam. Então, como ela era amiga de família da minha esposa, na época noiva, então ela arranjou tudo, ela preparou todo o casamento. Não precisa me preocupar com nada, salão, buffet. Lá já é mais fácil, porque é uma coisa já mais... Você quer cardápio um, dois ou três. Você quer o DJ um, dois ou três. Então é mais simples, mas mesmo assim é um trabalho. Então ela fez tudo isso e eu realmente não precisei me preocupar com nada, Baruch Hashem. Eu paguei minha parte, mas, por exemplo, as flores usou do casamento da noite anterior. Para que você vai comprar uma nova se já está lá, sim, certo? Coisas que são supérfluas. E ela fez tudo para a gente, organizou tudo. E na hora, sabe que mestre de cerimônia, você vai para cá, você vai para lá, corre para cá, corre para lá. Ela faz tudo isso e totalmente voluntária. Então é uma coisa fora de série, é impressionante. O senhor casou em Nova York? O segundo casamento foi em Nova York. E eu lembro uma vez, anos atrás, quando tinha um amigo meu que ele precisava também casar, ele ia casar no Brasil e não tinha condições financeiras, etc. Fui até ela e mesmo que ia casar no Brasil e teoricamente você tem que dar preferência para, né, para quem está lá, para a comunidade, ela também, você consegue um vale, eu lembro, um vale de um sapato aqui, eu te dou um vale para não sei que lá em outro lugar, e a pessoa realmente dedica a vida dela para ajudar outras pessoas. É uma coisa impressionante, impressionante, fora de série. E não só de ajudar, mas você ter a coragem de se expor e ficar na rua, às vezes quando está -10, e fica lá pedindo tzedakah, as pessoas acham que é para você, não é uma coisa agradável. E ela está lá sem problema nenhum, sem precisar, exatamente, não está fazendo para ela. Então é uma coisa realmente impressionante, eu queria comentar dela, uma pessoa, uma coisa fora do comum. E mais um detalhe que minha esposa sempre comenta, ela que organiza tudo, etc., ela é disléxica, nunca foi bem na escola, nunca conseguiu nada, e é uma pessoa que você talvez não daria nada para ela. E ela simplesmente, com o empenho dela, o esforço dela, ela nem escreve tudo que ela tem, porque ela tem, vamos supor, esse mês, 15 casamentos. Precisa saber quem vai ser, como vai ser, ou cada um, né? Ela tá organizando tudo. E ela é tudo na cabeça, literalmente tudo de cabeça. Ela organiza tudo de maneira que tudo corre realmente redondinho, perfeito, Baruch Hashem. Então é impressionante quando a pessoa ela quer fazer alguma coisa, se dedica, ela consegue transformar muitas vidas. As pessoas, quando noivam, já sabem, bom, tá, já tenho com quem falar que vai poder me ajudar se eu não conseguir bancar tudo. Qual o nome dela? Daqui a pouco eu me lembro, já te falar. É. Surale, Rifkale, é uma dessas. Ok. Uma das regras quando a gente fala sobre tzedakah é sempre bom a gente fazer de maneira anônima. Quando é para uma instituição, por exemplo, não necessariamente. Tem um famoso comentarista do Talmud, que é o Rashba. A gente faz quando? Tzedakah. Sim, mas em que maneira não faz anônimo? Então, de não fazer anônimo quando é para uma instituição, deve-se fazer de maneira pública, por quê? Porque se você colocar a tua placa, você vai estimular outras pessoas. Então, apesar de que, pela sua mitzvah, particularmente falando, seria mais nobre você não se identificar, e tem muitas vezes que essa é a melhor maneira, mas numa instituição, por exemplo, isso é algo que você deve colocar lá uma placa, se incentiva a colocar, para que outros vejam e falar, bom, se ele colocou, fica mal se eu não colocar. Então você está incentivando outras pessoas a fazerem mitzvah. Mas quando é para ajudar alguém particularmente, você não vai colocar uma placa e avisar, olha, eu ajudei fulano, eu ajudei fulano. Então, quando se trata desse tipo de tzedakah, por exemplo, alguém que vai casar, e a gente sabe hoje que se para ajudar alguém que vai casar, não é que a pessoa é pobre, simplesmente para você fazer um casamento, você, às vezes Deus nos livre pode ficar pobre, né? Então você ajudar essa pessoa para ela não parecer para o público, né, que ela está precisando, que está desesperada, simplesmente são custos muito altos. Então, obviamente, fazer isso da maneira mais discreta possível. No Brasil temos, em São Paulo temos, nos Estados Unidos muito mais, muitos gmachim, que são lugares que emprestam coisas necessárias para o noivo e para a noiva, para que eles não gastem dinheiro com coisas especialmente que são supérfluas. Então, você tem gmachim que tem roupas não só para o vestido de noiva, que eles emprestam, eles arrumam, e tem uma famosa instituição nos Estados Unidos que eles arrecadam todo ano, fazem um leilão chinês, etc. E eles, no vídeo de promoção
na arrecadação deles, eles mostram como eles dão dignidade total para a noiva, e ela vai na loja, ou ela vai naquele gmach, e ela é tratada como literalmente uma rainha, de dar realmente para a pessoa toda a dignidade que ela merece, e não sentir que tô pegando um resto rasgado que sobrou de alguém. Muito pelo contrário, são coisas novas, bonitas, e não só isso, eles têm, nos Estados Unidos é bastante comum, de que toda a família inteira, as mulheres se vestem do mesmo estilo de vestido, a mesma cor, etc. Então eles já têm todos os tamanhos. Eu sei que viajei para o casamento da minha cunhada lá nos Estados Unidos. Eu cheguei acho que 2 dias antes. E aí você vai lá, você tem estilo azul, sei lá, todos os tamanhos, todas as cores para a bebezinha colocar, para a irmã da noiva, para a mãe da noiva. É uma coisa sensacional. Você vai lá, usa, paga uma taxa mínima e você resolve o teu problema, não precisa fazer roupa e fazer não sei o quê. Imagina as famílias Baruch Hashem com bastante filhos, etc. Não tem. Então é realmente maravilhoso. E vários outros itens que ajudam noivos, noivas, etc. Aqui você tem também, aqui em São Paulo, você tem o lugar, o TNA, que eles oferecem o local com o buffet. Você tem aqui o espaço cá, que eles têm o gmach de noivas, que uma noiva me comentou, e ela estava casando pela segunda vez, não é uma noiva de 20 anos, é uma pessoa já está casando, já mais velha, já tem filhos grandes, etc. E ela falou que a maneira que, um dos dias que ela chegou lá, a sala estava toda enfeitada, decorada, com presentes de todos os tamanhos, e eram presentes, vamos supor, não falou o que era, mas uma batedeira, e todas as coisas que uma noiva jovem, que está começando a vida, precisaria, fizeram para ela também, com todo o cuidado, com todo o carinho. E ainda tinha lá presentes para ela dar para o noivo. Então, como o nosso povo realmente, Am Israel é uma coisa fora de série, uma coisa fora do comum, aonde você, além de ter ajuda quando você precisa, que essa ajuda de uma maneira tão digna, você não sente nenhuma maneira, de forma nenhuma, que você é um neba, um coitado, uma coisa assim. É muito bonito. Antigamente, as rupot, muitas vezes aconteciam, vamos imaginar o pequeno shtetl, então se fazia uma rupá, era feita na rua. Então você tinha lá, de repente, você tinha como se fosse uma procissão que ia passando o noivo e a noiva e as pessoas iam se juntando. Tinha essa, você manda aquele convite na casa, aquele convite custa mais caro que o prato de comida que você vai comer, né? Aqueles negócios maravilhosos que você abre, anota no celular e joga no lixo. Né? Então a pessoa anuncia, tem uma noiva passando. Então a mitzvah é que você para o teu estudo de Torá. Estudar a Torá é uma das coisas, se não a coisa mais importante, que você não para nada. Mas se tem uma noiva passando, você vai interromper o teu estudo, você para acompanhar a noiva. Então, no modelo atual, isso é mais difícil de acontecer, que a noiva vai passar na hora que você está estudando, você vai se programar, vai para o casamento, etc. Mas para a gente ter a noção da importância de alegrar o noivo e a noiva, a ponto de você, inclusive, parar daquilo que está fazendo, parar de estudar, ir lá e fazer essa mitzvah de alegrar eles. Durante o casamento, além da rupá, que você tem lá as brachot recitadas na rupá, você tem uma seudá, você tem uma refeição. Normalmente deve-se ter, num casamento, halá, para que as pessoas lavem as mãos, façam a motzi, e no final concluir essa refeição, porque essa é uma refeição de mitzvah. Então deve-se tentar participar como uma refeição, e no final você tem aquilo que se chama o Sheva Brachot, que você, depois que concluir, você vai fazer os imundos, você faz o Birkat Hamazon segurando um copo de vinho, ao lado você tem mais um copo de vinho, e no final se faz 7 brachot sobre esses copos de vinho, que as 7 brachot são alusivas ao noivo e à noiva, agradecendo a Hashem, louvando a Hashem por esse momento e desejando que eles possam ser alegres, etc., como a frase famosa que você tem que eles Beganeden Mikedem, você deseja que eles sejam alegres como eles estavam alegres no Ganeden. Quem morou no Ganeden? Essa mitzvah de alegrar os noivos, ela está acima de estudar a Torá. Está acima de estudar a Torá. Exatamente. E o que quer dizer? Você deseja que eles sejam alegres como no Ganeden? Quem morou no Ganeden foi Adão e Rava. Se você for olhar, entender o casamento deles, não foi dos melhores. Primeiro que ela convenceu ele a pecar. Segundo que eles ficaram afastados por 120 anos. Fisicamente falando. Então, por que você fala? Bom, que vocês sejam felizes como Adão e Rava. Lembra o cara que ele perguntaram, estava fazendo 60 anos de casado, perguntaram, mas como vocês conseguiram? Aí ele falou, bom, logo no início a gente teve um conselho muito bom. A gente saiu para caminhar 2 vezes por semana. Eu saio de segunda e quarta, ela sai de terça e quinta,
e tá tudo dando certo. Desde então... É o que a gente estava falando aqui. É isso. Ganeden. Então, a pergunta é, por que você abençoa eles como no Ganeden? Então, Adão e Chava tinham uma vantagem. Não tinha outro com quem casar. E nenhuma hora alguém olhava para trás e falava, bom, eu acho que eu devia ter casado com outra pessoa. Não tinha opção. É só eles. É ele, é ela e está acabado. E muitas vezes o que acontece é aquela falta de compromisso, aquela falta de certeza que um casal ele tem de saber de que nós viemos de uma mesma alma e a gente está compromissado a fazer tudo o possível e imaginável e o impossível também para manter essa instituição, sabendo que não tem outras opções. Essa é a opção, é isso que a Hashem te deu. Então, encarar o casamento dessa forma, isso traz uma conexão muito mais forte e um pilar muito mais estável para que, Bezrat Hashem, aqui do Duri, esse é o desejo que a gente faz para o noivo e para a noiva. Psicologicamente funciona, né? Porque é isso ou é isso. É isso. Fala. Rabino, eles erraram tudo, mas a humanidade descende deles. Né? Boa, tudo bem. Sim, sim. Por isso a gente não é perfeito. Né? Mas, Rabino, eu te falei da lenda que eu li uma coisa, né? Que é uma lenda, eu sei que não é correto isso, mas falam que, na verdade, Adão estava muito contente, muito feliz sozinho no Ganeden, estava lá, só ele, os animais, vivendo, comendo, né? Estava super lá, sorrisão na cara, Deus falou assim, tá muito fácil. Vamos lá. Para ele, e daí começou... Mais uma alahá, que hoje também era muito não é não é prática, mas assim como havia uma procissão de noivo e noiva, havia uma procissão que isso sim você tem até hoje de alguém que está sendo enterrado, fazer uma levaiá. Então muitas vezes, nos Estados Unidos eu sei que é assim, então se passa com o caixão, todo mundo vai atrás, acompanha um pouco e depois levam o caixão, os mais próximos vão e acompanham até o cemitério. Então, as comunidades maiores muitas vezes fazem dessa maneira. Então, no modelo antigo, poderia acontecer que você tem uma procissão de uma noivo e uma noiva, e de repente tem lá o caixão. Tá certo? São temas diferentes. Então, a pergunta é quem que tem prioridade? Você vai fazer com quem você vai? Quem você vai acompanhar? Primeiro alegria e depois tristeza. Não? Então, não é? Começa no paraíso, termina na consolação? Como que é? Como que é a... Bom, então, de novo, não é prático nos dias de hoje, mas a Gemara fala que você dá prioridade para a noiva e depois para a levaiá do morto. Então, só trouxe essa alahá, não que ela seja prática, mas para a gente entender a importância que tem de você realmente participar desse momento. Só um minuto. Tem mais uma. Em Tisha B'Av, a gente tem aquela famosa Guimará que conta as histórias mais famosas daquele cara que ele foi convidado para a festa por engano. Ele chega na festa, o Kamsa e o Bar Kamsa. Uma pessoa em Israel, ele fez uma festa, mandou convidar o Kamsa, e quem veio foi o Bar Kamsa. O Kamsa era amigo, o Bar Kamsa era inimigo. E aí ele acabou sendo expulso, humilhado na frente de todo mundo da festa. Isso ele acabou delatando para o César da época e acabou destruindo o Beit HaMikdash. Então a Gemara diz que o Beit HaMikdash foi destruído por causa do Kamsa e o Bar Kamsa. Kamsa era o amigo que não foi convidado. O Bar Kamsa foi aquele que foi convidado, foi humilhado e ele acabou delatando. A pergunta que todos fazem é: o que o cara que não foi convidado tem culpa? Porque a Gemara fala, o templo foi destruído por causa do Kamsa e do Bar Kamsa. O Kamsa não foi convidado. Ele era amigo dele, mas não foi convidado. O templo foi destruído pelo cara que foi convidado por engano, ou pelo dono da festa, o que humilhou ele, mas o que tem a ver o Kamsa? Então tem várias explicações. Uma delas é a seguinte, é uma explicação não literal, mas diz o seguinte, imagina que teu amigo está fazendo uma festa, teu amigo, e você não recebeu o convite. Então, às vezes você fica chateado. Mas talvez ele esqueceu de você. Pode acontecer também. O erro dele foi não ter ido na festa, mesmo que ele não tinha sido convidado. Porém, isso eu já li do Rabino Twersky, ele escreve o seguinte, se você tem alguém próximo, que você sabe se
presume que ele teria te convidado, ele não te convidou, eu aconselho, ele fala, você ir lá na Rupá. Não vai lá para comer. Você vai na Rupá, vai cumprimentar e vai embora. Então, não sei quanto isso é prático, mas o Kamsa, ele foi culpado porque o amigo dele fez uma festa e ele não foi. Então, isso não é um incentivo para você ir lá de penetra na festa onde você não foi convidado, onde você acha que você vai ser convidado em todo lado. Mas, às vezes, pode acontecer que esqueceram. Cara, o correio acabou não chegando. Já aconteceu, né? Você faz uma festa e acabou esquecendo de alguém, pode acontecer. Então, se o teu amigo faz uma festa e você sabe que ele iria te convidar, então você vai lá, cumprimenta, não precisa ficar para a parte, né, de consumir, mas vai lá, cumprimenta aquela pessoa. Então, essa não é o literal da Gemara, mas alguns dizem que esse foi o erro do Kamsa, dele não ter ido na festa. Então, cada um saber aplicar isso, saber quando se aplica isso, e não para ele acabar indo no lugar como o cara que chega lá na porta da festa, e aí perguntam, você é amigo do noivo ou da noiva? Ele falou, do noivo. Falei, então pode ir embora que aqui é um bar mitzvah. E também, Rabino, a gente espera coisas dos outros, né? E isso, acho que é também para a gente se treinar um pouco, porque se alguém está casando, que é o teu amigo, e normalmente vai te convidar, mas se não convidar, está casando, fica feliz por ele, tá bom. Ah, não vou ficar porque ele não me convidou. Porque, ele pode ser teu amigo, mas você não sabe se é noiva, aquele cara gosta muito de você. Não, mas tem mais uma coisa que é o mais prático, é muito caro. Você às vezes precisa cortar a lista. E é melhor você fazer uma coisa pequena e reservar, se é que tem o dinheiro, reservar esse dinheiro para o casal poder começar a vida, do que você fazer uma festa que vai durar 4 horas e você está convidando o mundo inteiro, porque você convida um, mas aquele é daquele grupo, aí você tem que convidar aquele grupo inteiro e convida o outro, não tem fim. Então, às vezes a pessoa te deixou, ele gosta muito de você, mas infelizmente ele precisa, quando você tem esses gmachim que fazem, quando é um casamento que você tem uma instituição que está fazendo, eles sempre colocam um limite de pessoas. Sim. Não tem como. Não tem como. Então, eu já recebi muitas vezes, a pessoa me fala, olha, gostaria de te convidar, mas eu tenho que cortar, então, sinta-se convidado, gosto muito de você, mas infelizmente eu não tenho como convidar todo mundo. Ótimo, tranquilo. e deveria ser, mas que para muita gente não é, né? Então tem que ser um exercício Se para a sente, gente sim, também, sim, né? sim, sim. Vamos ver mais uma. Bom, tem várias leis em relação ao próprio casamento, o cuidado de como ser as danças, que não seja frivolidade, que seja realmente uma coisa que vai alegrar os noivos, e etc. Bom, tem bastante leis. Vamos só concluir esse capítulo. Na verdade, a gente conclui hoje o livro. Aqui vou ler para vocês o texto, que a gente vai concluir já estamos aqui talvez há 6 meses nesse livro. Então ele fala o seguinte: aquele que quer se grudar com a Shekhinah, com a presença de Hashem, ele deve aprender da conduta do seu Criador. A gente sabe que Hashem, aquele que criou e formou o homem do nada, e ele fez para ele, para Adam e Hava, ele fez para eles uma rupá. Ele alegrou Adam Arishon nessa rupá, e Hashem ainda mandou nesse casamento os malachim, que não tinha gente, né? Então ele mandou os anjos para eles acompanharem e fazerem essa mitzvah com os noivos. E Hashem foi aquele que abençoou, ele mesmo abençoou. Você tem um rabino que oficia. Quem era o rabino oficiante lá do Adam e Hava? Foi Akadosh Baruch Hu, Deus, ele mesmo. E aí o Midrash ele traz que Deus fez para eles 10 rupot diferentes, etc. São coisas assim, não necessariamente físicas, são coisas, explicações espirituais. E os anjos iam na frente deles, e aí está escrito, Vaivare Chotam Elokim, Vayomer Lahem, naquele momento Hashem foi lá e abençoou os noivos. Aqui a gente conclui essa sessão que fala tanto sobre o homem e seu semelhante, e aqui a gente vê claramente a importância da gente não só fazer o bem, mas como a Torá ela regula para a gente como que é esse bem. Como a gente falou, quando que você pode visitar, por exemplo, o doente? Não é, eu vou lá visitar ele, tem a hora. A Torá dá para a gente a obrigação de ajudar, mas a ajudar é sempre conforme o que a Torá
mostra para a gente que é a verdadeira ajuda, e não aquilo que vem do teu coração. Por isso é tão importante não só a gente ler, estudar e lembrar dessas mitzvot, mas saber que a Torá dá para a gente as orientações específicas, muito precisas, como lidar com cada uma dessas mitzvot. A gente estudou sobre visitar o doente, a gente falou sobre consolar o enlutado, alegrar os noivos, receber alguém na tua casa, várias mitzvot, todas as mitzvot que são relativas entre homens e seus semelhantes. Então, que Hashem ajude que a gente possa praticar essas mitzvot, sempre em momentos alegres, Bezrat Hashem, e a gente possa estar com Mashiach ainda hoje. Fala. E a explicação dessa alegrar os noivos, uma coisa mais espiritual, seria como todos viemos de uma